Olá pessoal, tudo bem? Continuando as nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre condições normais de temperatura e pressão. Não se esqueçam de seguir o nosso canal e disponibilizar para os amigos. A partir dessa aula nós estaremos disponibilizando todo esse material, além do vídeo, o material para impressão ou para download. Então você querendo fazer o download para guardar no seu celular offline e poder estudar futuramente, você a partir de agora vai poder fazer isso. Hoje, atendendo a pedidos, nós vamos falar sobre condições normais de temperatura e pressão. São vistos tanto em química quanto em física. Antes de mais nada, o que seriam temperatura e pressão? Bom, essas são duas grandezas fundamentais para o estudo de gases. Em física, a pressão é definida como a razão entre a força exercida de um corpo e a área da superfície onde essa força está sendo aplicada. Já a temperatura ela está relacionada com o quê? Com o grau de agitação das partículas que formam esse corpo, que seriam o quê? Átomos, moléculas. Quanto maior for a agitação, maior será a temperatura, enquanto quanto menor for a agitação, menor a temperatura. Isso nós podemos analisar quando vemos um composto sólido, líquido ou gasoso. O que seria um composto sólido? É um composto onde nós não temos agitação molecular, as moléculas estão bem próximas. À medida que nós vamos aquecendo esse corpo, o que acontece? Essas moléculas vão se afastando e vão tendo um poder de agitação maior. Como isso saindo de um estado de proximidade uma das outras com um estado de afastamento, que é o que nós temos no líquido, onde nós temos moléculas já um pouco mais afastadas, e nos gases mais afastadas ainda, com possibilidade de agitação muito maior devido ao aumento da temperatura. A influência dessas duas grandezas, temperatura e pressão, elas são muito significativas nos gases. Então, a partir daí, por convenção, foram estabelecidas as chamadas condições normais de temperatura e pressão, que nós ouvimos muito falar como CNTP, que elas têm dois valores como referência. A temperatura 0 grau, mas por termos que trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades 273,15 Kelvin, e a pressão de 1 atm, ou 101,325 Pascal. Dessa forma, o que acontece? Nós dizemos que um gás nas CNTPs, quando a sua temperatura é de 0 grau e sua pressão de 1 atm, um mol de qualquer gás vai ocupar o quê? 22,4 litros. Então, nós fazemos uma relação. Quando nós temos a temperatura de 0 grau e 1 atm de pressão, um mol de qualquer substância terá 22,4 litros. E esse valor ele vai receber um nome de volume molar padrão, que é o que corresponde mais ou menos a 11 garrafas PET de 2 litros, isso na prática. Também é comum nós vermos V0, P0 e T0 para indicar as condições normais dos gases. Isso nós vamos ver mais na frente em transformações gasosas. Embora esses valores sejam usados até hoje, inclusive em questões de vestibular, esse valor já não é recomendado desde 82, porque naquele ano a IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, ela instituiu o que nós chamamos de condições padrão de temperatura e pressão. Então, no caso de, ao invés de CNTPs, nós temos CPTPs, condições padrão de temperatura e pressão. Para esse caso, a temperatura continuou tendo 273,15 Kelvin, sendo que a pressão, que antes era de 101,325 Pascal, passou para 100.000 Pascal. Esse valor influenciou também no meu volume molar, que antes era de 22,4 litros e passou de 22,7. Mas por que essa alteração? Bem, uma das razões foi a dificuldade de determinar um valor constante para a pressão de uma atmosfera. Em geral, essa pressão, o que ela é? Ela é definida como a pressão ao nível do mar. Porém, o nível do mar não é igual em todos os lugares do planeta. Então, fica difícil de você analisar esse valor de pressão como um ATM, porque ele varia de acordo com as condições meteorológicas de cada local. Então, no Brasil, ou em outros lugares do mundo também, tanto livros de física quanto química, eles continuam adotando esses valores, porém eles já estão sendo alterados. Então, um detalhe importante que, por enquanto vestibular, enquanto Enem eles trabalharem com 22,4,
vamos continuar trabalhando com 22,4. Mas a partir de 82, já ficamos sabendo que esses valores passaram de 101 para 100.000 Pascal. Ok? A partir daí nós temos a equação dos gases ideais, que é a chamada equação de Clapeyron. Nós vimos muito que é PV é igual a nRT. Agora, o que significam essas letras PV, nRT? Bem, esse P significa o quê? Pressão, a pressão do gás. O V, o volume. O N, o número de mols. O R é uma constante chamada constante universal de um gás ideal, que quando nós estamos trabalhando com ATM, esse valor será sempre 0,082 ATM. Já a temperatura, como nós estamos trabalhando com a constante em Kelvin, também temos que trabalhar com a temperatura em Kelvin. Lembrando que não existe a palavra graus Kelvin, e somente Kelvin. Não esqueça quanto a isso. Inclusive, quando você vai representar a temperatura Kelvin, ela não tem aquela bolinha em cima, assim como em graus Celsius e em graus Fahrenheit. Você representa somente com o K maiúsculo de Kelvin. E as transformações dos gases. Existem 3 transformações dos gases, chamadas de isotérmica, isobárica e isovolumétrica ou isocórica. Lembrando um pouquinho de português, iso quer dizer o quê? Semelhante, é um prefixo que indica semelhança. Então, se ele tem esse iso na frente, é porque ele tem alguma coisa igual. O que seria esse alguma coisa igual? No caso da isotérmica, é onde a temperatura é constante e a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, eu vou ter o quê? Uma pressão inicial vezes um volume inicial igual a uma pressão final vezes um volume final. Essa é sempre a fórmula que nós vamos utilizar para uma transformação isotérmica, temperatura constante. Se a temperatura é constante, ela não interessa em aparecer na nossa fórmula. Então, por isso que nós temos apenas a pressão e o volume. Na transformação isobárica, já temos a pressão constante. O volume e a temperatura serão diretamente proporcionais. Então, enquanto na fórmula anterior eu não tinha a temperatura aparecendo, porque ela era a minha constante, como agora a pressão é a minha constante, quem não vai aparecer é a pressão. Então, nós teremos volume inicial, temperatura inicial, volume final e temperatura final. Por fim, nós temos a transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica. Cuidado que ela pode vir com algum desses 3 nomes aqui. Nesse caso, o volume ele é constante, mas a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, nesse caso aqui, quem não vai aparecer na minha fórmula é quem? O volume. Então, eu terei somente pressão e temperatura. Pressão inicial sobre a temperatura inicial igual a pressão final sobre a temperatura final. Então, voltando aqui, isotérmica, pressão inicial, volume inicial, pressão final, volume final, temperatura constante. Isobárica, volume inicial, temperatura inicial, volume final, temperatura final, pressão constante. E isométrica, isovolumétrica ou isocórica, pressão inicial, temperatura inicial, pressão final, temperatura final. Lembrando que aqui quem é constante é o volume. Bom, na nossa próxima aula nós veremos exercícios sobre isso. E lembrando que no final do vídeo nós teremos um link com todo esse conteúdo para download. Então façam um download, compartilhem entre os amigos e na próxima semana nós teremos exercícios e muito mais novidades. Um abraço e até a próxima.